tomografia do Congresso e deve ter visto bastante coisas bonitas de se verem, né? Traçados lindos de eletrocardiograma, aqueles pacientes tipicamente que tem todos os dados, que tem todos os exames, todos os acompanhamentos, tudo regular. Mas eu vou estragar um pouquinho essa visão, porque a ideia nossa aqui é mostrar a importância de você ter cuidado visual quando analisa algum tipo de exame. No nosso caso, um sinal eletrocardiográfico, ou do próprio eletro, ou do exame específico que a gente vai falar, que é o Holter. Por quê? A gente está já no meio da inteligência artificial e a maioria dos exames que vocês... Tá vendo? A maioria dos exames que vocês pegam, ele é analisado previamente. E se você não tomar cuidado com algumas situações, você vai ser induzido a um diagnóstico errado e isso leva, em consequência, um tratamento inadequado, tá? Tudo bem? Todo mundo vivo? Eu tô escutando melhor assim mesmo. É? Melhor no vivo? Eu vou ter que falar porque vai ter gente atrás, se Deus quiser. Tá bom? Então a gente, especificamente num curso de arritmias com o Holter, a gente fala especificamente sobre esse tema. E eu queria colocar algumas situações para vocês que são fundamentais, tá? Porque você tem que ter um cuidado específico com o eletrocardiograma na sua avaliação. Eu, particularmente, já vi sem número de ações não eficazes quando você olha só o eletrocardiograma e esquece da correlação clínica direta, né? Porque a importância disso está nos picos, nas bradiarritmias e nas taquiarritmias. É uma avaliação de um artefato técnico que pode induzir o indivíduo numa das duas e dar uma conduta errada. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a inteligência artificial e o Holter. Eu não sei se vocês também já viram o eletrocardiograma que vem com o diagnóstico seu feito, que você olha e às vezes tem que corrigir, né? Então, esse aqui é um traçado de Holter, 3 canais, e vocês veem sem utilização da inteligência artificial aí. Então, você olhando, você vai identificar um canal aqui, outro aqui, outro aqui, e tem 3 momentos do traçado em que você faz um diagnóstico. Por exemplo, essa prematuridade aqui e essa, com a presença da onda P, vai dar o diagnóstico de extracístole supraventricular para você visual. Assim como essa morfologia sugere a presença de uma extracístole ventricular. Por volta da mudança do século, a teoria geral que vai levar ao futuro nosso foi desenvolvida na Idade Média, que é a ideia da inteligência artificial. Quer dizer, você pega vários dados, faz vários estudos sobre ele, coloca no ponto de vista prático e o sistema artificial vai te ajudar a fazer um diagnóstico. Tá? E no eletro é muito complicado isso aí, tá? Porque as pessoas preferem acreditar no resultado de um exame artificial do que na sua posição eletrocardiográfica. Está aí o resultado de uma inteligência artificial em cima daquele traçado que a gente viu. Vocês veem que ele definiu a extrasístole supra, definiu uma possível ventricular e essa aqui foi para o balaio. Isso é numa situação mais simples, porque ele joga números e joga a morfologia. Vocês imaginem isso aqui em 8 segundos, em 24 horas, 72 horas, uma semana. Você pode esconder a intensidade de uma arritmia simples, como uma extrasístole. Então vamos basear primeiro num exame que veio para a gente avaliar. Um paciente de 69 anos, cuja sua queixa principal é de palpitação, tinha ectopia ventricular no eletroconvencional, era hipertenso e diabético. Então,
o colega pediu um holter para avaliar essa incidência da ectopia, provavelmente com a palpitação. Está aqui a folha de rosto, eu não sei se todo mundo conhece, mas aí você tem variação de frequência mínima, média e máxima durante as 24 horas, quanto tempo ele ficou abaixo de 50, acima de 120, quantas extrasístoles ele teve nas 24 horas. E aqui ele está dizendo que o paciente teve 3 taquicardias ventriculares. Tá? Vamos olhar alguns trechos do exame. Está aí então aquela extrasístole que foi identificada no eletro, ela está sendo representada. E aí o colega mandou para a gente avaliar isso aqui. O paciente sem sintoma teve isso aqui. Tá, então, quem não tem vivência no exame, são os 3 canais aqui. Em um determinado momento ele apresentou o que eu vou chamar de taquicardia com QRS largo. Tá? Então essa taquicardia eu vou precisar definir o que ela é. E o colega também fez uma suposição do que fosse. Porque a primeira coisa que ela chama atenção é a sua largura do QRS, né? Não é uma taquicardia ventricular convencional. Tá? Tem um outro trecho do exame também, isso aqui. E no relatório de atividades, o paciente escreveu que não teve nada. Não tinha sintoma nenhum. Outro trecho. Aí. Certo? Mais um trechinho. Então a dúvida do colega era se era uma taquicardia ventricular efetiva para ser relatada no relatório final, tá? Então é uma pergunta mais para vocês se autoavaliarem aí. Isso aí é uma taquicardia ventricular monomórfica, não importa sustentada ou não, tá? É uma taquicardia ventricular polimórfica, é um artefato técnico ou é uma taquicardia ventricular do tipo Torsades de Points? Você vê que chega a esse nível da importância, uma taquicardia ventricular específica, com alto risco de desenvolver malignidade, né? Então, não vou fazer a ANA, mas cada um de vocês pensa no que daria de resposta, tá? E aí eu vou começar a colocar para vocês algumas situações aí. Eu vou deixar um traçado para vocês confirmarem, aqueles que tiveram ideia do que seria taquicardia ventricular e aqueles que acharam que isso aí fosse um artefato técnico. Como é que você vai defender ou não a ideia sua para dar um diagnóstico, por exemplo, no exame, né? Você vai ter que escrever o que é. Todo mundo vendo aí? A primeira impressão é: eu acho que isso aí pode ser um artefato técnico, mas eu vou ter que defender porque eu tenho que afastar a malignidade. Se vocês olharem com um pouquinho mais de detalhe, vocês vão ver aqui embaixo uma seta indicativa para cima, que tem uma característica principal, é seguir uma regularidade que está vindo do ritmo basal. Tá? Então ela está aqui, essa setinha. Vocês podem ver que essa morfologia da sequência do RR, ela não vai se modificar, vai continuar aparecendo esse artefato, essa ponta do QRS aqui. Tá? Vejo que ele cai sempre no mesmo lugar. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa: nós estamos analisando uma representação eletrocardiográfica de uma situação hemodinâmica. Então eu posso defender que o batimento tenha fenômeno de despolarização e de repolarização. E o artefato técnico nunca vai ter repolarização. Tá? Então a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é isso: quando vocês avaliarem o eletro, procurem a diferença de um artefato para um batimento normal baseado na sua repolarização, tá? E daqui para frente a gente vai ver vários riscos de situações que implicam nessa avaliação errada.
Ficou claro para todo mundo que é artefato técnico? Ainda alguém quer defender a ideia de que é uma TV? Vamos bater papo, qualquer coisa, estamos aqui para... Então olha a regularidade, é bem nítida. Então a resposta é o artefato técnico, tá? E agora a gente viu uma situação em que o artefato técnico simula uma taquicardia ventricular na inteligência artificial. E agora a gente vai ver o outro risco quando você pega um eletro convencional e um eletro de exame subsidiário, que é esse aqui, que é um traçado cedido pela doutora Érica de São José dos Campos, em que, para vocês, pensem aí qual é o diagnóstico, artefato técnico, certo? Agora, vejam bem o traçado do ponto de vista do risco do laudo. Nessa hora o paciente teve síncope. Está explicada a síncope dele aí, por conta do artefato técnico? Tá, mas está aqui, ó. Vejam que inicia o traçado com interrupção do sinal nos 3 canais, que é outra dica, 2 canais para você fazer um diagnóstico de artefato técnico. Tenha no mínimo 2 canais para fazer essa comparação. E o artefato técnico surge em aproximadamente 2,5 segundos até que ele para e tem um novo batimento sinusal. Então eu não posso desconsiderar aí a síncope, o artefato técnico, e que a causa é uma pausa sinusal, uma pausa ventricular. Mais ainda, nos exames que tem a inteligência artificial, esse dado não vai aparecer se você não procurar. Que é o maior risco que tem, por exemplo, quem faz Holter, sabe que a grande mancada dele tem um traçado em que tem uma situação clínica específica, e isso aqui é o sinal dessa situação. Só por curiosidade, alguém pode tentar falar para mim o que aconteceu nessa hora, por exemplo? Vocês acham que foi sintomático essa pausa? O paciente teve síncope, mas que ele sentiu mesmo síncope aí? Ele pode ter feito isso aqui, ó. Né? E o toque dele gerou artefato técnico que vai fazer com que a inteligência artificial não pegue o resultado final. Tá? Então a mensagem principal nesse bate-papo aqui, que é observação de traçado eletrocardiográfico nos moldes atuais, com inteligência artificial envolvida, merece 1 segundo de atenção antes de você dar o diagnóstico. Tentem fazer o retorno, tá? Situações específicas em que você, dando o laudo, recebendo o laudo, pode checar. Eu mesmo, assim, no dia a dia, como bola em relação a isso. Vamos lá. Essa é uma situação em que o paciente colocou o Holter, foi embora para casa e o complexo é de baixíssima amplitude. Esse complexo de baixa amplitude é responsável pela não identificação do complexo e ele vai gerar situações em que o RR não é computado, caindo a frequência cardíaca média do paciente e em alguns momentos simulando pausas não específicas. Tá? O primeiro dado, frequência cardíaca automática tem que ser checada. Tá? Não confie no sistema. Segundo dado, vejam só, isso aqui pode ser uma rotina em quem faz análise de Holter. Eu estou vendo 3 sinais do traçado de eletrocardiograma em Holter que eu só tenho artefato técnico. Dia a dia. Olhem com cuidado, vocês vão ver os 3 canais aqui, 1, 2, 3, e vão verificar que em alguns momentos, olha aqui, ó, eu tenho o sinal do eletrocardiograma sob a visualização. E eu tenho recursos da inteligência artificial que fazem você trabalhar e poder emitir um laudo assim, e evitar, por exemplo, recolocar o exame no paciente. Alguém sugere alguma coisa? Eu posso tirar canais de observação. Aqui eu tenho 3. Se eu tirar 2, o meu resultado prático é esse aqui.
um traçado com um canal em que eu possa pelo menos indicar se o paciente teve ou não teve uma arritmia em um determinado momento. Então esse jogo entre usar a inteligência artificial a nosso favor é exemplificado nesse exame. Um outro dado que é muito comum, não só no eletrocardiograma de Holter, mas na emergência de fazer um eletrocardiograma, é que muitas vezes vocês vão ver isso aqui, ou no início ou no final. 3 canais, um momento do exame que é esse aqui, em que isso aqui é uma TV ou uma FV, né? E o contexto dele é isso aqui. O paciente retirou o exame, a pessoa que foi responsável por retirar o exame não desligou o aparelho e os eletrodos ficaram fazendo assim, entre eles, batendo um com o outro, simulando um complexo QRS perfeitamente analisável. Acontece com frequência isso aqui? Uma vez por semana, quem faz exame de Holter pega e se você não estiver do lado da pessoa que faz o eletrocardiograma para você na UTI, por exemplo, ela vai te mostrar um traçado do eletro que tem isso envolvido e você olha no monitor, está direitinho o sinal eletrocardiográfico, tudo bem colocado, certo? Vejam a maioria dos serviços que vocês não têm autonomia, como cuidam dos seus instrumentos relacionados à monitorização do eletro. Não cabe o resto, mas cabe isso aqui. Esse terceiro é a qualidade do cabo de instalação. Tá? Isso só pode gerar artefato técnico. Tá? Então, manutenção de equipamento normal te ajuda a fazer diagnóstico. Outra situação comum é a inteligência artificial pode não detectar todos os batimentos envolvidos no exame. Esse é um exemplo, traçado cedido pelo Dr. João Pimenta, de São Paulo. Tem 3 ou 2? Tem 3 ou 2 extracístoles ventriculares seguidas? Tem 3, né? Mas o sistema de inteligência artificial detectou só 2. Olhem aqui em cima, esse primeiro ele não detectou. Eu estou mostrando o básico, isso eu posso mostrar numa sequência de 10. Ele não contar 2, 3, 4, 5, se mudar totalmente o laudo, tá? Pode mostrar novamente. Então, esse traçado é em ritmo sinusal, os 3 canais, QRS, aí eu tenho uma salva aqui. Essa salva, se vocês olharem em cima, tem o que o sistema de inteligência artificial detectou. E aí ele chama isso aqui de ventricular, esse de ventricular, e ele não chamou de nada esse aqui. Perdão. Então, ele, num evento de 3, ele só considerou 2. Isso muda o diagnóstico dele em relação à quantificação da arritmia ventricular. Isso pode acontecer com 10. Ele considerar 7. Dividir uma taquicardia no meio. Né? Então, esses cuidados vocês têm que ter, porque a correria não serve só para quem faz exame, hein? Serve para o eletrocardiograma convencional. Quantos de vocês são chamados para mostrar o eletro e dizer esse paciente está assim? E ele te mostra um artefato técnico. Outro tipo de artefato técnico muito frequente, a ausência do sinal. Tá? A gente tem que lembrar que em algumas situações, com monitorizações contínuas, podem levar à ausência do sinal. Por exemplo, a caixinha do gravador tem uma pilha, essa caixinha pode se movimentar, o gravador faz um liga, desliga. Obrigado. Certo? Gera uma pausa, essa pausa vai ser considerada, vai fazer parte do laudo, e eu não sei se tem algum eletrofisiologista aqui. Recebe o laudo de Holter, e isso eu me penitencio também, né? Porque eu às vezes faço isso. Eu vou indicar que o paciente teve pausas acima de 2 segundos,
e aí o paciente vai para ser implantado marca-passo. E é um artefato técnico. Tá? Tá aí um traçado em que tem vários artefatos técnicos simulando batimentos normais. Vejam a sequência do RR. Ó, é isso aqui. Tudo que tem no meio dele que favorece o diagnóstico do ataque cardíaco, que é esse estreito, é artefato técnico. Tem que ser tudo editado, checado, porque senão vai embora. E para finalizar, uma das situações mais frequentes, que é considera um e não considera o outro, e tem períodos que ele não considera QRS nenhum. E vocês dão o laudo do diagnóstico baseado no computador e não na visualização do eletro. Isso aqui faz a gente lembrar que quem faz Holter, quem recebe Holter, quem faz eletro, conta a frequência cardíaca, cheque que todo exame de eletrocardiograma que cair na sua mão, ele é um exame qualitativo. Eu não tenho que procurar os dados numéricos no próprio computador que faz a análise. Eu tenho que ver, checar, e aí eu vejo no eletro que foi emitido o laudo se os dados estão juntos com a minha ideia de formação do laudo. E não o contrário. Eu aceito os dados do computador e erro no diagnóstico final, que o prejudicado não é você, é o paciente. Tá bom? Hã? Depende também da sintomatologia do paciente. Isso é, eu não sei se alguém faz Holter no cotidiano aqui? Você está me ouvindo bem? Eu vou tentar falar por aqui. Quem faz Holter com uma certa frequência tem que usar esse critério da qualidade para não emitir um laudo fora do seu padrão, tá? Lembrar que isso aqui eu posso emitir um laudo sem usar os critérios matemáticos. É só dizer, não usei nenhum critério automático. O laudo é meu sem utilização dele. Acabou o seu problema. Eu tenho medo de colocar isso. Não tenha medo. A sua impressão ela é melhor do que você usar dado errado. Porque isso aqui faz cair a média da frequência cardíaca e esse paciente vira muito bradicárdico. Ele já é uma frequência cardíaca baixa, por exemplo. Tá? Alguma dúvida no geral? Eu acho que a ideia que a gente queria colocar para vocês é essa. Confie na inteligência artificial, mas confie primeiro em quem faz a inteligência artificial. Tá? Eu vou repetir aqui para os caras que estão me ouvindo. Confie na sua intuição. Não confie fielmente no traçado definido pelo sistema. Tá bom? Era essa a mensagem que a gente queria colocar para vocês. Tá bom? Dúvidas que eu possa ajudar? Tem alguma ferramenta no software que eu consigo aumentar a sensibilidade dele para identificar o Por exemplo, você tem vários sistemas que fazem isso. O da Cardios, você só faz isso na hora que transfere o sinal. Tá? Você viu o sinal que está baixo, você tem que novamente puxar o traçado e já pedir para ele aumentar a sua sensibilidade. Tá? Um cuidado muito frequente de aumentar a sensibilidade, aumentar a amplitude, é que você deforma o sinal eletrocardiográfico. Tá? E a deformação mais comum que você tem no sinal eletrocardiográfico é o intervalo PR. Ele perde toda a sua especificidade. Tá? Eu não sei se você já viu, muitos diagnósticos de pré-excitação, por exemplo, estão embutidos ou no filtro ou no aumento da amplitude.
Legal? Obrigado.